Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz que excede todo entendimento. Agradeço a você que orou. Fiz uma ótima viagem de ida, estado e volta. Infelizmente peguei um frio enorme lá. Nunca tinha visto, não sabia. Né? Sempre a história é que a gente tinha calor lá e nós passamos um frio horrível lá. Porque o povo ele, não é preparado para passar, né? Então estava 11 graus, 17 graus. Para eles é terror, né? E a gente foi estar ministrando uma igreja bonitona lá, igreja presbiteriana bonita. E era um grupo em torno de 40 pessoas em que nós podemos estar compartilhando a palavra do Senhor. E esse casaco veio com frio de lá? Esse casaco ele ficou grudado no meu corpo, tá lá desde o sair. Eu acordei hoje lá por volta das 3h30 da manhã para pegar o voo para o Senhor. 3h30 da manhã, acho que era 3 aqui, 2h30, sei lá aquela que era. Eu estou torcendo dormir faz tempo. Mas é uma alegria estar aqui com você, podendo novamente retomar nossos trabalhos aqui na igreja. Nós estamos nesse primeiro período tratando sobre o ser de Deus e seus atributos, e nós estamos tratando em especial do tema a infinidade de Deus. E dentro de infinidade de Deus nós falamos no nosso último encontro sobre a onipresença de Deus. Falamos que Deus ele tem a sua presença plena em cada parte do espaço, diferente de outros seres. A presença ela pode ser fragmentada. Então, se eu posso estar com uma mão encostando num lugar, mas essa mão não está encostando. Eu posso estar com a minha presença aqui, mas a minha mente está em outro lugar. Deus, ele é diferente de nós. Ele é um ser que ele está pleno em cada lugar. Então, ele está pleno no seu coração, ele está pleno lá perante os enfermos que nós oramos, ele está pleno nas nações que a Edilene citou, ele está sempre pleno. Ele não está em parte, mas ele está na sua plenitude. Falamos que Salomão, ele se espantava depois que ele construiu o templo, que esse Deus tremendo, esse Deus enorme, esse Deus grande, ele pudesse caber num templo criado por mãos humanas, e mesmo caber dentro do meu coração e do seu coração. Ele está pleno. Falamos que há vários modos de se estar presente em um lugar. Os corpos humanos estão limitados pelo espaço. Nós ocupamos um espaço, aquele espaço não pode ser ocupado por outra pessoa. Quando a Rosane chegou, ela já falava, vou voltar um pouco mais para cá, entendeu? Nada pode ocupar esse espaço. Mas com Deus não funciona dessa maneira. Quando nós pensamos nos espíritos, quando nós pensamos nos anjos, nos demônios, a situação deles também é finita no sentido de espaço. Eles não podem estar num lugar e estar em outro. A figura de Satanás, ele não é um ser onisciente, ele não é um ser onipresente em que ele sabe o que está acontecendo num país distante. Ele tem os seus asseclas, que são aqueles que trazem e levam as informações, mas o nosso Deus não. Nosso Deus, ele tem os olhos dele espalhados sobre toda a terra, e ele contempla a minha vida e contempla a sua vida. Citamos uma série de textos e finalizamos o último encontro falando sobre que Deus está plenamente presente em tudo. Ele não está mais presente em um lugar do que outro. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade em achar, por exemplo, que Deus ele não está numa prisão, ou Deus não está numa casa de prostituição, ou Deus não está num assalto, ou Deus está pleno em todos os lugares. E apesar da nossa mente ela não entender as situações que ocorrem, ele rege todas as coisas. Nós temos que entender que a figura de Satanás e seus demônios são figuras poderosas, mas são limitadas pela ordenança de Deus. A nossa mente não consegue entender certas coisas que acontecem no mundo, certas aberrações que acontecem no mundo, mas quem está no controle de todas essas coisas é Deus e não é Satanás. Quando nós pensamos nas igrejas mais espiritualizadas, digamos assim, elas dão um poder para Satanás que ele não tem, como se ele pudesse
fazer coisas fora do desígnio ou fora da vontade do Senhor, e isso não existe. Pastor, mas Vai, meu querido. essa questão do, por exemplo, esse inferno momentâneo que existe, das pessoas que já estão lá, e Deus veio, mas... Deus vê e está lá. É, isso que eu ia perguntar, porque Deus vê esse lugar, essas almas lá nesse inferno momentâneo, mas presente nesse lugar terrível? Justiça. Deus ele é composto de várias características que não se separam do seu ser. Então ele é amor, ele é justiça, ele é ira. Todas essas condições de Deus, essas facetas de Deus, elas estão presentes no seu ser, em todos os lugares em que ele está. O inferno, na sua plenitude, no fim dos tempos, com a figura de Satanás, com a figura dos demônios, com as pessoas que negaram, o anticristo, todo mundo, vai ser a manifestação plena da glória de Deus no âmbito da sua justiça. Então sim, ele está regendo. É uma coisa que eu já falei e eu repito. O que acontece é que nós temos uma visão grega do inferno em que ele é regido pela figura de Hades, que é um demônio, entendeu? Que no caso é um deus para os gregos, e que há a divisão de Zeus, Poseidon, que cuida dos mares, e a figura de Hades, que é a figura que cuida das regiões interiores. Mas não é assim. A verdade é que Deus ele controla e ele rege todas as coisas. Por mais que seja difícil para nós pensarmos numa situação como essa, a ação de Deus através do inferno é uma ação da penalidade, da manifestação da justiça dele, que é proclamada nas Escrituras. Então tudo que vai acontecer já está escrito, determinado por ele. Aquelas pessoas que vão estar lá vão sofrer com prantos e ranger de dentes por toda a eternidade. E essa eternidade vai ser regida pelo Senhor. Há diferentes modos de Deus estar presente. Deus está presente em todas as coisas, mas em cada uma delas de uma maneira diferente. Primeiro, Deus está presente na natureza de um modo diferente da sua presença nos seres humanos. Apesar das pessoas amarem os bichinhos, entendeu? A presença de Deus, ela está diferente no ser humano e na criação. Em nenhum aspecto a semelhança de Deus no sentido dos bichos, ou no sentido dos animais, ou no sentido da criação de flores, plantas, céu, mar. Não há. A imagem e semelhança de Deus, ela é espelhada apenas no homem. O homem ele não é um ser racional como a nossa biologia integracionista, evolucionista nos ensina. E não é para você criar caso, não é para o Gabriel estar lá fazendo o vestibular e aí pergunta, o homem é o quê? Ele vai assim, não, o homem não é racional, não. Perante a biologia, perante o entendimento secular, o homem ele é um animal racional. Mas perante a criação de Deus, nós não somos animais. Nós somos seres criados em imagem e semelhança de Deus, nós não somos animais. Essa ideia de que nós somos animais, ela vem do conceito da evolução, em que o ser humano, ele, diferente do peixe, diferente do golfinho, diferente do macaco, diferente do beija-flor, ele evoluiu para um estado de consciência e um estado de inteligência diferente dos outros seres criados. Então Deus ele está presente na natureza, e ele está, tanto que a natureza, ela hoje geme pela manifestação, esperando a manifestação dos filhos de Deus, a minha ação, a sua ação como cristão. O cuidado que Deus tem com a natureza, ele é diferente do cuidado que tem com os seres humanos, porque a natureza de ambos ela é diferente. Da mesma maneira que o cuidado, nós temos um cuidado diferente com uma pessoa que está enferma, com um que não está enfermo, com uma pessoa que é um bebê de colo, com outro que não é um bebê de colo, com uma pessoa que é mais idosa, com uma pessoa que é mais jovem. O Senhor ele também dá um tratamento e uma atenção diferente. Não deixa faltar o alimento. Ele não deixa faltar o cuidado, mas Jesus Cristo não morreu pela criação, ele morreu por mim e por você. Deus está presente no cristão de um modo diferente do que está nos outros seres humanos. E aí nós temos, além da diferenciação da presença de Deus na sua criação e nos seres humanos, nós também temos de seres humanos para seres humanos. O ser humano que tem Deus, o ser humano que é cristão, ele tem dentro dele a pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo habita nele, o próprio Deus habita nele.
As pessoas que não têm Deus, as pessoas que ainda não foram despertos para o Evangelho, elas vivem como que alienados e estão mortos. Então o tratamento de Deus para uma pessoa que é cristã e para a pessoa que não é cristã é diferente. Mas pastor, a gente vê muitos ímpios prosperando, você vê, às vezes a família ela está saudável, você vê a família, ela não tem problemas, pelo menos aparentes, só que não tem figura de Deus. E aí o termo que você tem que utilizar é a graça comum. É uma porção da benevolência, do amor de Deus, da ação de Deus sobre cada ser humano, para que a gente não se consuma, que a gente não se mate. Mais do que está hoje pior seria se a graça de Deus não estivesse sobre os seres humanos. Então quando você olha conflitos, quando você olha a situação de guerras, você vê lá o conflito na Coreia, você vê o problema da Síria, só não está pior, porque a graça de Deus comum, a porção de Deus é sobre as vidas. Quando nós olhamos pelos enfermos, e a gente quando olha para a situação dos enfermos que não têm um plano de saúde, que dependem, perguntava para a Diene, como é que está? Ela falou, eu fui lá, está acabando o meu medicamento, acabou a minha receita, e aí eu fui lá, não tinha médico. Essa situação não está pior, porque ainda há a graça comum de Deus. Pastor, eu não consigo ver como poderia ser pior, mas poderia ser pior. Quando você olha os políticos, você vê a situação política do nosso Brasil, que nunca esteve numa situação tão séria, tão grave. Se não tivesse a graça de Deus sobre essas vidas, a situação seria muito, muito pior. E sobre os cristãos? Cristãos não nominais, não cristãos que apenas aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, não apenas cristãos que foram batizados, não apenas cristãos que têm uma carteirinha de igreja, mas cristãos verdadeiros, pessoas que realmente desejam viver a plenitude do Evangelho, pessoas que olham no espelho e se constrangem por não verem a aparência e a semelhança de Deus no espelho e verem uma pessoa pecadora, uma pessoa indiferente à situação do mundo, pessoas que são constrangidas em relação à sua própria situação. E esse constrangimento ele não vem do próprio homem, mas vem da figura de Deus. Com esses homens, Deus tem um tratamento especial. E ele, no momento de dor, de dificuldade suprema, extrema da sua presença, da sua vida, ele te sustenta. Ele não permita que você passe de um ponto que não tenha volta. Suicidas passam por esse momento, que são cristãos, ele vai tentar tirar a vida dele e Deus ele simplesmente impede, não permite. Essa situação são situações que mostram a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Volto a dizer, seres humanos e seres humanos cristãos nominais e seres humanos que são cristãos verdadeiros. Deus está presente no crente, no cristão verdadeiro, de um modo diferente do que está presente perante outros seres humanos. Os cristãos verdadeiros são o templo de Deus, onde Deus habita de maneira especial. João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14. Verso 23, é um versículo conhecido para quem já fez comigo o discipulado. Ministra, por gentileza, Evangelho de João 14, verso 23. 14 o quê? 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama e guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tá. E se a gente colocar na posição negativa esse versículo? Você consegue fazer, Menise? Negativa? Se alguém não me ama. Se alguém não me ama, não guardará a minha palavra, e meu Pai não o amará, e não viremos para ele e não faremos nele morada. Olha o peso desse versículo colocado na versão negativa.
Se alguém me ama, na positiva, se alguém me ama, guarda a minha palavra. O que é guardar a palavra? Ah, pastor, eu guardo. Eu tenho a Bíblia, ela está guardadinha lá no armário. Ou ela está no painel do carro, aberto no Salmo 91. Então, num altar muito lindo e maravilhoso da minha casa, aberto lá no Salmo, lá, ela está lá, está a página até amarelinha. Eu guardo dessa maneira. O guardar a palavra não é isso. Por mais que a grande maioria dos cristãos pensa que você simplesmente ter um cristianismo nominal é suficiente, porque é melhor do que os que não têm nada. Mas o Senhor, Ele fala, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Ou seja, se você não guarda a sua palavra, não o ama. Não temos meio termo. É sim, sim, não, não. Se você não o ama, você o odeia. Será que você ama a Deus? Ou você odeia a Deus? Não estou falando que você guarda todos os mandamentos, porque isso é impossível. Quer dizer que você tem temor no coração e não é medo. Você tem temor no coração em relação às coisas que você faz, na hora que você vai agir, nas coisas que você pensa. Se você tem temor de Deus, se o Espírito Santo ainda te constrange em relação a coisas que você faz errado, para essas pessoas, esse versículo está valendo. Você, apesar das suas lutas e dificuldades, apesar de você estar muito longe ainda do padrão ideal, você ama o Senhor. E Ele sabe que há dificuldade humana por toda uma caminhada. E isso demanda esforço. Nós temos uma série de fatores, que cada ser humano é diferente. Não dá para medir o meu cristianismo com o cristianismo dos reis. Mesmo que a gente tivesse o mesmo tempo de cristianismo, mesmo que a gente não frequentasse a mesma igreja, mesmo que a gente ouvisse as mesmas coisas, não tem como mensurar o meu cristianismo em relação ao cristianismo dela. Porque nós temos fatores chamados pressupostos, são coisas que moldaram a nossa vida ou influenciaram a nossa vida por todo um passado. E nós não podemos descartar essas coisas. Há pessoas que têm uma condição normal, uma família normal, e outras que têm situações que são tristes, são situações de aberração. E esses fatores, eles influenciam no nosso assimilar, na nossa assimilar. Se uma pessoa usou muita droga no passado, a mente dela ela é mais lesada, é mais dificultosa. Então, apesar de nós, como seres humanos, queremos mensurar o cristianismo pautado em padrões humanos, essa medição está totalmente errada. O julgamento vem de Deus. É o Senhor que dá a nota, digamos assim, para o teu crescimento. Você está conforme o que você recebeu de benefícios, de palavra, de graça, de fortalecimento. Você veio constituir uma família cristã. Essas coisas são coisas que são elementos que compõem o que vai ser cobrado de nós. Quando nós lemos a parábola dos talentos, parece que é uma coisa tão simples, mas ela não é simples. Talvez para Deus seja simples, ou melhor, para Deus é simples, mas para nós não é. Não é você receber um talento, eu te dar uma moeda de prata ou de ouro e falar assim, olha, você vai trabalhar com isso. Não. A nossa vida é uma vida complexa, que é composto de muitos fatores. E é somente o Senhor que pode definir uma coisa ou outra. E isso leva-nos a olhar para as pessoas com muito mais mansidão e muito mais amor. E com muito mais misericórdia. Porque se você foi alcançado pelo Senhor, e o Senhor Ele te capacitou por algum motivo a entender os desígnios dele, mesmo que numa porção pequena, as pessoas que nos rodeiam, que têm qualquer tipo de dificuldade, elas também merecem a nossa misericórdia. E essa é a ação de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você olha do próximo com misericórdia, sabendo que talvez ele não tenha tido as mesmas condições que você teve. E se você as teve, você tem que correr atrás, porque vai ser cobrado. Pastor, eu não vou demorar, não, só um segundo. Não, querida, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós estamos na escola dominical. Eu não tenho uma quantidade de material para trabalhar. Se eu tiver que trabalhar uma linha, e essa linha vai ficar clara no seu coração, nós vamos gastar 1 hora nessa linha. Então, enquanto você tiver dúvidas, me interrompa.
Nós não estamos aqui numa exposição como uma pregação. Quando eu estou pregando, você pode até falar um glória a Deus, você pode falar um aleluia, não só eu, o Sebastião, o irmão Paulo, qualquer um que estiver pregando, você não interage com a pregação, é mesmo, mas não sei o que e tal, porque aquele caso, não, na pregação isso não existe, independente de quem esteja, mas na escola dominical, você está aqui para aprender, e se você sai daqui com dúvidas, use o tempo necessário. Não, é porque um dia desse eu li um devocional que falando assim, ele falando sobre abordando o Sermão do Monte. E aí ele falando que era o alvo dele, né, que deve ser um alvo para o cristão, o Sermão do Monte. Não, o Sermão do alvo do cristão. O alvo do cristão. Né? Acho que desde Mateus 5, mas tem aquelas bem-aventuranças lá, né, e tal. E aí ele falando assim, mas ele olhando isso, que ele vê como alvo, mas ele chegou e falou assim, Deus, como que eu cheguei ao ponto de que é uma coisa inatingível? E ele falando que Deus não escreveu o Sermão do Monte para nos frustrar, de a gente olhar e ver que é uma coisa inalcançável, mas para revelar que ali as bem-aventuranças é mostrando como Deus é. E aí ele vai falando que nessa vida nós não vamos conseguir alcançar essas bem-aventuranças na plenitude, né? Então assim, mas deve ser uma busca por toda a vida, mas não vamos atingir plenamente. Mas aí termina o texto falando que a gente cai na rede de segurança da graça de Deus, né? Então, assim, concordo quase 100% com o que você expôs, tá? Mateus capítulo 28, Mateus 28, verso 19. 19 e 20. Edilene, por gentileza. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a conclusão do século. Já falamos que esse id não é o id e sim indo. Porque quando você pensa no id, você pensa no missionário, você pensa no evangelista ou pensa no pastor. E esse id, ele não está falando especificamente apenas dessas pessoas, mas da minha pessoa e da sua pessoa, conforme nós vamos caminhando durante a nossa vida, no local onde nós estamos plantados em relação à família, em relação ao trabalho, em relação à escola, em relação à comunidade, em relação a qualquer lugar. Ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, no versículo 20, ele começa falando o que, Menízia? Ensinando-os todas as coisas. Que todas as coisas são essas, Menízia? O que são todas as coisas? Porque uma coisa que tem que entender, não só você não, todos nós temos que entender, quando você lê algo e há uma ordenança, você tem que entender o que é essa ordenança, para que você possa fazer de uma maneira correta. Se você está auxiliando uma pessoa na cozinha e a pessoa chega para você assim, olha, pega o óleo, e você vê que tem várias garrafas de tipo de óleo, você tem que falar que óleo é que você quer que eu pegue, porque senão você vai entregar de maneira errada. Um médico, quando ele está executando uma cirurgia, ele fala assim, me dá o bisturi e tal. Ele fala, e aí aquele homem, ele vai entregar o bisturi que ele está pedindo. Se eu sou um mecânico e eu peço, me dá uma chave. Chave do quê? Do carro? De fenda, de roda, Phillips. Então, quando você lê o texto, você tem que entender o que ele está falando. Porque se ele está mandando a gente ir e ensinar algo, é ensinar o quê? O que ele está falando? O que você acha que ele está falando? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Não, pastor, porque assim, por exemplo, a esse artigo, esse devocional, conversando com um irmão meu
sobre isso, né, de que, essa questão mesmo que eu estou falando disfuncional, e aí ele falando assim, olha, porque Paulo fala, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aí eu conversando com meu irmão sobre essa questão, vou tentar ser rápida, conversando com meu irmão sobre essa questão de perfeição, ele falando que, acho que é os coríntios, que tiveram essa postura, chegaram a essa postura de achar que o cristão se torna perfeito. Eu não estou tratando isso. A minha pergunta para você dentro do texto... Não, eu sei, eu vou te explicar. Não, é que eu estou fazendo uma pergunta e você está respondendo outra coisa. Mas é porque quando Jesus fez a obra de salvação na nossa vida, a gente não é mais preso ao pecado, nos tornamos livres, mas a gente ainda, a natureza pecaminosa continua na gente. Então, assim, nessa vida não vai chegar um ponto, porque teve uma vez lá que o pessoal quis adorar Paulo e um outro lá, que acharam que ele era perfeito, mas não. Mesmo a gente servo de Deus, a natureza pecaminosa continua e a gente fica nessa busca. A gente não vai chegar a um ponto de perfeito sem pecado nenhum. Mas eu não disse que não. Eu estou perguntando para você o que é, dentro do texto de Mateus, capítulo 28, verso 20, ensinando a guardar todas as coisas. Porque você falou das bem-aventuranças. Não, a gente não consegue guardar tudo. Porque você guarda... Eu vou perguntar de novo. O que é todas as coisas? O que é? Tá falando todas? É a Bíblia inteira? Tá falando todas? Todas o quê? Tudo. Não, querido. Não. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Você cai para Coríntios. Quando você pensa o contexto judaico, todas, ele está falando de uma coisa específica. Se você, fazendo aniversário, você quer convidar as pessoas da igreja, você vem aqui na frente e fala, eu quero convidar todas as pessoas. São todas do Guará? Todas de Brasília? Do Brasil? Não. Não é tudo. Jesus Cristo, através do evangelista Mateus, ele está dando um recado para um grupo que é específico dos judeus. E ele está falando, ensina as pessoas a guardar todas as coisas. O que é todas as coisas? E aí eu volto no que você começou a falar. São as bem-aventuranças. Como cristão que é, como você começou a falar, eu só estou fechando o raciocínio seu. Entendeu? Quando a pessoa olha para as bem-aventuranças, as bem-aventuranças, elas são um padrão que o cristão ele tem que almejar, viver, entendendo que a plenitude ela só é atingida pela figura de Jesus Cristo. Nossa obrigação é caminhar em direção ao alvo. Então, por isso que eu falei parcialmente, porque você não tem, a frustração ela existe, porque nós somos miseráveis. Ele criou e mostrou as bem-aventuranças nesta plenitude para que nós entendamos que nós não vamos chegar a não ser através de Cristo. Então nós vamos chegar sim, não na nossa vida terrena, mas no nosso último fôlego de vida, quando o Senhor nos resgatar ou quando Ele vier buscar a sua igreja, nós teremos os nossos corpos glorificados e nós vamos entrar nesta plenitude. Mas isso não é uma desculpa para que nós não busquemos, que foi o que você falou, que a gente continue caminhando e buscando. Mas quando se fala de guardar todas as coisas, ele não está falando de toda a Bíblia. Ele está falando sobre princípios que são de humildade, de mansidão, domínio próprio, coisas que ele vai citar também em Gálatas capítulo 5, em que ele vai falar do fruto do Espírito, que são coisas que nós temos que buscar refinar na nossa vida dia após dia, após dia, após dia. Quem vai conseguir medir isso, se você está evoluindo realmente dentro da medida do que Deus está derramando sobre a sua vida? Apenas Deus. Apenas Deus. Tá? Falamos que Deus está presente na natureza de um modo diferente do que está nos homens. Falamos que Deus está presente no cristão diferente do que está nos outros seres humanos. Lemos João 14, 23. Vamos falar agora que também Deus ele está presente no céu, de uma maneira diferente. Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus 6, verso 9. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E aí ele começa Mateus 6, 9. 6, 9. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele está nos céus, ele está presente nos céus.
quando você pensa céus e a morada do Senhor, ele está diferente lá do que está nas criaturas, do que está nos seres humanos, do que está no cristão. É uma forma que Deus, na sua soberania, que nós não entendemos. Eu estou apenas citando, eu não tenho como exemplificar isso, não tenho como mostrar exemplo para você, porque é a presença de Deus nos céus, ela é diferente de tudo que nós possamos imaginar. Quando nós pensamos, por exemplo, na figura de Ezequiel, quando ele vê os querubins, a mente dele vagueia completamente, porque as coisas que ele está vendo são coisas que são inimagináveis, obrigado, inimagináveis, porque ele não tem como comparar a mente dele. Tá? Então, nos céus, Deus ele se manifesta de uma maneira diferente, também diferente do que ele se manifestava dentro do tabernáculo. Pastor, Só um minutinho, só falar o versículo para a gente ir procurando enquanto você fala. Salmos 76, 2. Irmão Cláudio, Salmos, está com a Bíblia aí? Salmos 76, 2. Sebastião, Abacuque, capítulo 2, verso 20. Salmos 76, verso 2, irmão Cláudio. E Abacuque, capítulo 2, verso 20, Sebastião, por favor, querido. o senhor já explicou, mas a minha memória não é boa. Por que algumas vezes se refere a céu e outras vezes céus? Qual a diferença? Quando Existem você... vários céus? Não é essa a ideia. Quando você fala céus, você está falando de tudo. Está se referindo à criação como um todo. Então, Deus criou os céus. Os céus não é o céu nosso visível. E aí nas versões às vezes tem diferenças. Mas o céu que está falando no contexto do universo. Está falando no contexto de tudo. No princípio, criou Deus os céus. E as suas perspectivas, terras, céus. Quando você fala céu, aí a Bíblia ela faz a referência do primeiro céu, que é o céu que nós enxergamos. Tem o céu que seria, entre aspas, a habitação de Satanás e seus demônios. Seria uma região que ele seria de domínio dele, é uma região espiritual. E tem um terceiro céu, que é onde Deus habita. Mas isso é muito nebulosa essa explicação dentro da palavra. A gente pega algumas referências falando de uma coisa ou outra e para nós também fica difícil de explicar. Mas seria um céu físico e dois céus espirituais, digamos assim, vai? Porque onde Deus habita, Satanás não habita, entendeu? Mas Deus na sua onipotência também está lá, ele controla aquela região, tá? Salmos 76, verso 2, irmão Cláudio, por gentileza. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada é em Sião. Em Salém está a sua morada. O tabernáculo do Senhor estava onde? Lá. Então, a ação da presença de Deus dentro do tabernáculo ou dentro da arca da aliança é uma presença dele diferente da natureza, diferente de seres humanos normais, de seres humanos cristãos, diferente dos céus onde ele habita. E aí nós temos mais uma posição para completar Abacuque capítulo 2, verso 20. Abacuque 2, 20. Assim fala: o Senhor, porém, está no céu, no seu santo templo, cabe-se diante de toda a terra. E aí ele está falando do templo, que é os céus. Ele faz uma nova referência, mas é a mesma, onde há a habitação do Senhor. Nos céus ele fala o templo, a habitação. Então nós temos o templo físico e nós temos um templo espiritual. O interessante, é uma coisa que eu já falei algumas coisas, mas cabe bem aqui. Deus, ele dentro da história humana, ele habitou em alguns lugares. Primeiro, ele habitou dentro do tabernáculo de Moisés. Tá? Por toda a época de deserto, aquele negócio, eles montavam todo o tabernáculo. Depois disso, ele habitou no templo criado por Salomão. O templo ele foi destruído, ele foi reconstruído e Deus continuava habitando naquele lugar. Depois da queda de Jerusalém,
que o Senhor ele sai do templo, lá no livro de Ezequiel, que ele sai do tabernáculo e ele vai, mostra a figura dele passando por cima dos montes. Ele deixa de habitar num templo construído por mãos humanas para habitar aonde? Haverá um tempo em que vão ser restauradas todas as coisas, a perfeita adoração. E o Senhor ele não vai restaurar a adoração do tabernáculo, nem do templo. E eu pulei uma, que era a adoração de Davi, que era uma pendinha bem simples, que foi o que motivou Davi a construir um lugar. Ele falou assim: poxa, eu moro numa casa bonitona e Deus está aqui nessa barraquinha. Quando ele restaurar, ele não vai restaurar a adoração no sentido de templo. Não é parede, não é madeira, não é templo de Salomão, que aqui ele perguntou. A adoração verdadeira é dentro do meu coração, através das minhas palavras, das minhas ações, dos meus pensamentos. Essa é a adoração. Quando o Senhor fala que Ele procurava verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não eram pessoas que eram limitadas a um local ou um período. Olha, eu cheguei na igreja 9h30 e vou sair daqui 11h30. Nesse período eu estou adorando a Deus. Aí depois o culto começa às 19 horas, vai até às 21, mais 2 horas de adoração. Bom, agora eu só vou adorar a Deus na semana que vem. Não é essa a ideia do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele é aquele que adora sempre. E é algo que também de vez em quando eu pontuo com você em relação a datas comerciais, em que quando tem o Dia das Mães, vai os filhos lá e compra presente. Mamãe, eu te amo, tira fotografia, come e tal. Depois, Dia dos Namorados, vamos sair para jantar, bonitão, cheiroso e tal. E depois? Dia de aniversário de casamento, vai, viaja, faz, não sei o que, e depois? Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa na adoração com o nosso Deus. Nós temos um dia na semana em que nós o adoramos, um período, em alguns períodos, mas durante toda a semana nós testificamos que a palavra não está guardada no nosso coração. O que nós estamos falando para Deus é que a adoração para Ele não é tão importante. Porque quando as coisas elas são importantes, nós damos o devido valor e nós as fazemos. Vai, querido, você está... Eu estou querendo as referências porque, sei lá, eu não peguei. Fiquei esperando os outros ler, mas aí agora eu preciso delas, as duas, do Salmo e do... Salmo 76, 2. Sim. E Abacuque, capítulo 2, verso 20. Tá? Tá, obrigada. O tabernáculo e o templo eram apenas uma amostra muito pequena da sua gloriosa presença. Lá no céu, perceberemos quão diferente é a sua glória comparada com a manifestada a outros locais. Nosso horário já deu, não avancei muito, não tem problema, tá? Não tem problema. O que fecha a nossa aula de hoje é você entender que quando Deus ele se manifestava no Antigo Testamento, ele se manifestava de uma maneira limitada, não porque ele era limitado, sim porque ele decidia ser limitado. No Antigo Testamento, a figura do Espírito Santo era uma figura que ela vinha, executava a sua função e ia embora. Sansão, quando ele tinha que ser forte, o Espírito Santo descia sobre ele e voltava. Descia sobre ele e voltava. Os profetas recebiam uma palavra do Senhor para a nação, ele vinha, trazia a revelação e voltava. E que quando nós lemos a palavra, por exemplo, pegamos um livro, Isaías, você vai lendo Isaías, parece que Isaías ele acordou e Deus falou: você é profeta. Ah, tá bom, Senhor. Aí ele sentou na cadeira e Deus foi falando e ele foi fazendo, foi copiando. Não foi assim. Uma vida de um homem desse demorou 60, 50 anos, e aí a vida desse homem, no sentido profético dele, de 50 anos, 60 anos, ela está compilada no nosso livro. 30, 40, 50 páginas. Então parece que é um ato contínuo, mas não é. O Espírito Santo ele vinha sobre a vida de Elias, agia sobre a vida dele e voltava. Isso com todos os homens de Deus. Moisés, Noé, 100 anos construindo a arca, o Espírito Santo vinha, dava força para ele, voltava. Sabedoria, voltava. E comigo e com você? Ele veio e fez morada.
Fez morada e não vai sair nunca mais. Amém, glória a Deus. O que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com isso? E essa é a pergunta. O que nós temos feito com isso? Se hoje nós tivéssemos uma capacitação de um poder qualquer, será que a gente iria realmente agir? A gente fala muito da política, a gente fala muito da infância, da adolescência, da violência e tal. Mas se a gente tivesse esse poder nas nossas mãos, será que nós faríamos ou não faríamos? Com certeza você vai pular, pastor, eu pularia. Se eu der folga para a Edilene falar, ela fala assim, claro, pastor, eu vou resgatar todos os bichinhos da terra, eu vou cuidar de todas as crianças. Amém. Vai nada. Não vamos fazer nada disso. É a diferença entre bondade, que é o anseio do nosso coração, e benignidade. Porque, conforme a Menísia trouxe, nós nunca vamos estar na plenitude. Mas a nossa caixinha, você não pode alimentar todas as crianças da terra. Você não é chamado para alimentar e nem vestir todas as pessoas, nem de Brasília, nem do Guará. Mas nós temos um projeto social, um só, da Candangolândia. O que você fez para aquela caixinha, com algum alimento para que a criança possa? Não estou falando para você gastar R$1.000, R$10.000, vender o seu carro, vender a sua casa. Você entende que nós temos o poder nas nossas mãos e nós não fazemos? Não é falta de autoridade, não é falta de poder, é falta de vergonha na nossa cara, na qual limpiou, porque não tem Deus lá. Você entende? Então, o problema não é o poder, o problema é a falta de vergonha na cara que nós temos. Essa presença do Espírito Santo no nosso coração é a mesma presença que estava na vida de apóstolo Paulo, apóstolo João, Pedro, Tiago. E esses homens, eles alcançaram o mundo. E nós não fazemos absolutamente nada para mudar esse mundo, a não ser reclamar, a não ser achar ruim, a não ser falar demais e fazer pouco. E para fechar, Tiago diz que a nossa fé, sem obras, ela é morta. Ele está falando de ação prática. Amém? Senhor, em nome de Jesus, fale. Por favor, é só um pouquinho. Só porque eu queria falar sobre Isaías. Ele não era profeta assim. Se eu dissesse, eu quero saber, eu perdi meu anel, eu quero que o profeta diga onde é que está. Não era assim. Nunca foi. Nem antes, nem hoje. Pode ir. Nem antes, nem hoje. Esse contexto aí de que o profeta vai falando, eu devo casar, não devo casar, então eu concurso, não concurso, eu compro um carro verde, amarelo, azul, abóbora. O profeta não faz isso. Eu vou falar, vou iniciar a próxima aula, depois do intervalo, falando da figura do profeta, antes de entrar, para você entender o que é o profeta. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o Senhor pelo teu amor e pela tua graça. Agradecer ao Senhor porque, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa pequenez, o Senhor continua nos amando, nos abençoando, porque esta é uma característica do Senhor. Queremos te louvar, Pai querido, pedindo a Ti que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça e nos dando entendimento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Porque no nosso